Passa o tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa Clarissa pra contar. Lembram disso? Sempre foi sincero e 1989. sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula. Eu tinha 29 anos. estrela, Lula, cresce a esperança, Lula. Pois é, pessoal. Boa tarde. Hoje é dia de feijoada e, como sempre, hoje é dia de política, porque a política move o mundo e, para o bem e para o mal, a gente precisa estar a par da política, a gente precisa acompanhar, a gente precisa discutir. Este país precisa de política no sentido mais elevado, no sentido mais edificante, no sentido mais democrático. A política é o que vai fazer com que as injustiças sociais sejam dirimidas no Brasil. E muitos dizem, e eu também digo, que a prisão do ex-presidente Lula é política. E realmente a prisão do ex-presidente Lula é política, e para uma prisão política, só a política vai dar solução. Então eu quero comentar com vocês aqui hoje os últimos fatos que eu acho que constituem-se um divisor de águas. Falo sério para vocês, eu não estou promovendo o meu auto-engano, nem estou enganando ninguém. Eu estou convencido de que, e não sou só eu estou convencido de que a libertação do ex-presidente Lula é inevitável. E não sou só eu que estou falando isso. Ontem à noite eu publiquei um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição e que eu quero pedir a todos vocês que assistam, quem não assistiu, é um vídeo que eu publiquei ontem à noite, dando conta do que está acontecendo no país e principalmente no Judiciário, no STF, após os novos vazamentos. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Nós somos uma equipe de jornalistas que estamos trabalhando para lutarmos pela democracia junto com você que está aí desse lado. Eu peço a você que curta e compartilhe este vídeo ao máximo que você puder. E acione o sininho para receber as notificações do nosso vídeo. E se puder, inscreva-se no canal, porque a gente precisa de recursos. A gente não tem verba do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está irrigando de verba a mídia fascista, né? O SBT da vida, a Record da vida, o antagonista da vida, e a gente está sendo discriminado. Não existe mais publicidade oficial para órgãos que não apoiam o Bolsonaro, então a gente depende de você. Dito isso, eu peço desculpas por interromper para falar disso, mas a gente tem que fazer, porque sem recursos a gente não pode fazer o trabalho que a gente está fazendo. Bem, o negócio é o seguinte, ontem à noite o Blog da Cidadania no YouTube e o site do Blog da Cidadania, que eu convido você a conhecer, publicamos a matéria sob o sugestivo título "Ministros do STF dizem que soltar Lula é inevitável". E isso não é o que os ingleses chamam de wishful thinking, que é um desejo, né? Um desejo de que alguma coisa aconteça. É mais do que isso. Primeiramente, tem circulado isso a partir das denúncias desta semana da revista Veja,
que estão sendo consideradas um divisor de águas, e mais um pouquinho para frente eu vou explicar por que as denúncias que a revista Veja divulgou na sua edição desta semana, que entra, elas são um divisor de águas. Mas antes eu quero falar do que está acontecendo no Supremo, que está circulando nos círculos do poder, nos círculos políticos, que ministros do Supremo ficaram bastante estarrecidos, porque a revista Veja veio com muita força, ela colocou um contingente gigantesco de jornalistas, é uma organização, quem não conhece o prédio da Editora Abril aqui em São Paulo, eu vou qualquer hora colocar aí para vocês, eles têm muito dinheiro, é uma organização muito forte, muitos funcionários, muitos recursos. Então eles receberam do Glenn Greenwald um calhamaço de cerca de 30 mil páginas, contendo 1 milhão de mensagens trocadas entre essa turma da Lava Jato, Sérgio Moro, e também, segundo informou o jornalista Ricardo Noblat, isso está no vídeo de ontem, nos detalhes, foram entregues 2.000 áudios, pessoal. 2.000 áudios. Então, vai ficar pequeno o negócio para o Sérgio Moro, e para o Dallagnol, e para todos aqueles que se recusam a reconhecer que é inaceitável o que o Sérgio Moro fez e o que o Dallagnol fez, o que essa gente fez. Tem o site da ex-ministra da Secretaria de Comunicação Social da presidência no governo Dilma, que é a Helena Chagas, que ela divulgou no site dela, que se chama Os Divergentes, uma informação, foi uma das pessoas que está circulando essa informação, que tem ministros do Supremo muito incomodados, extremamente incomodados com as denúncias da Veja, e um ministro em particular está extremamente incomodado, e na verdade é bom que ele fique incomodado, porque a coisa pode ficar um pouco feia para ele, tá? A questão é que ele foi envolvido na Vaza Jato, assim como há indícios, eu também tive informações, de que há indícios que o TRF4, aqueles 3 sujeitos lá que condenaram Lula, o TRF4 está envolvido nessa coisa toda, vai aparecer mais gente, isso todo mundo está falando nos círculos da política aí. E esse ministro é o Edson Fachin, como vocês sabem, tem um trecho cômico lá que o Dallagnol comenta assim, o Fachin é nosso. E o ministro Fachin está realmente, e logicamente, com toda razão, ele está muito incomodado e está preocupado, porque foram cometidos crimes aí, e o que está transparecendo nesse caso, Luiz Fux, Edson Fachin, que eles estão em um certo conluio aí com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, com os procuradores, nessa máfia que se formou. Vamos lá, gente, é uma máfia que se formou, então é realmente preocupante se um ministro do Supremo, é preocupante para ele, inclusive, diante da lei. E eu vou demonstrar para vocês que essas denúncias, apesar das minimizações do Sérgio Moro, do discurso da massa de manobra do Bolsonaro, tem muita gente, muitas autoridades reagindo. Por exemplo, está agora na home do UOL a notícia de que autoridades do judiciário já dizem que a Polícia Federal, está aqui a manchete, eu vou até pegar a manchete certa para vocês, porque
Juristas dizem: Polícia Federal fere a lei ao não investigar conteúdo de mensagens vazadas. Acabou de sair essa notícia. Então, são muitos juristas agindo, e um deles, em particular, é nada mais, nada menos do que o jurista que, ao lado da Janaína Pascoal, compôs a peça que derrubou Dilma Rousseff. Né? É o Miguel Reale Júnior. É um direitista, um jurista conservador. Ele escreveu, junto com a Janaína Pascoal, o impeachment da Dilma, e esse sujeito acaba de dar declarações impressionantes, entre as quais que o Moro conspirou contra o Lula para prendê-lo sem provas. Olha só. Não é brincadeira não, hein, pessoal? O negócio tá ficando pequeno para o Sérgio Moro. Ele fica com aquela pose lá de vaselina, com aquela carinha dele lá, com aquela vozinha dele lá. Não tem nada disso, não sei o que, não tem nada disso, uma conversa. O negócio está ficando feio para ele e está ficando feio para quem está apoiando uma barbaridade dessa, porque essa é uma demonstração de extrema burrice. Né? As pessoas que dizem que apoiam o Sérgio Moro e o Bolsonaro, a despeito de tudo isso que está aparecendo, a despeito do Queiroz, todas as denúncias, todas as coincidências, sabe, o dinheiro que circulou pela conta do Queiroz, do Bolsonaro, do Sérgio Moro, isso é um mico. Gente que não quer passar por idiota não defende Bolsonaro. Isso, olha, eu digo para você, você tem um bom emprego, você tem um nível, você é um advogado, você é um executivo, e você tem essa ideologia, saiba que você está passando por burro. O seu patrão, ele pode até dizer: olha, ele tem a mesma ideologia que eu, porque o Bolsonaro me interessa, porque ele vai me fazer ganhar dinheiro. Mas o cara é burro, hein? Porque eu, que sou rico, acreditar, tudo bem. Mas aquele cara que é um empregado, que é uma pessoa do povo, acreditar é burrice. Né? Então tem isso. A gente tem também, além da questão do Miguel Reale, um caso aí que eu acho que saiu hoje na Folha de São Paulo, essa notícia, que eu acho que é talvez até o mais importante, porque a Folha de São Paulo, eu acho que eu vou... Vocês têm paciência de eu ler uma nota rápida da Folha de São Paulo aqui para vocês? Não é tão rápida, assim, é um pouco grande. Eu vou resumir para vocês, tá? A Folha de São Paulo noticia que grande parte dos juristas, dos operadores de direito que estavam apoiando Bolsonaro, eles recuaram. Tá? Você tinha uma quantidade grande de juristas que estavam apoiando Bolsonaro, Sérgio Moro, e esses operadores do direito, eles estão recuando taticamente e prudentemente, porque as denúncias da Veja foram muito fortes. A Veja atestou, colocou ali, olha, é claro que as mensagens são verdadeiras. A Veja divulgou, através do jornalista Ricardo Noblat, que há 2.000 áudios com a voz dessas pessoas, provavelmente a voz de Moro, a voz de Dallagnol, conspirando. Aí eu quero ver ele dizer que a voz não é dele. Entendeu? Como é que faz? Entende? É lógico que ele vai negar. É uma estratégia de defesa. Tá? Ele vai negar até o dia do juízo final. É uma estratégia de defesa. Gente, não dá para você negar a sua própria voz. Vai fazer uma perícia, vai ver, não, é a voz dele. O que foi? Você foi dopado? Você estava com uma arma na cabeça para falar isso? Então não tem, sabe? Não tem futuro. E é por isso que, nessa matéria que eu escrevi ontem, ministros do STF, inclusive o Edson Fachin, que está na Berlinda, que ele tem toda aquela pose de isentão, tal, apesar de decidir sistematicamente contra o Lula e contra a esquerda, e sempre numa direção só. A Carmen Lúcia, o Fux e o Fachin, eles atuam numa direção só.
Então a gente tem a Rosa Weber, que é aquela coisa, né? Ela fica constrangida, mas ela tem muito medo, tal. Você tem outros ministros lá, o Celso de Mello também, fica meio constrangido, tal. Mas você tem Fachin, Fux e Carmen Lúcia, eles estão sempre na mesma direção, e é lógico que tem alguma coisa ali. E tanto Fux quanto Fachin já foram citados, e se houver crime, se forem detectados crimes aí, essas pessoas estão enroladas. E as notícias que circulam é que pelo menos o Fachin está querendo pular fora desse barco. E aí, por que é importante só o Fachin? Porque o Fachin ele está na quinta turma, a segunda turma do Supremo. Então, na segunda, o Supremo foi dividido para agilizar os julgamentos, em vez de todos os ministros, os 11 ministros, votarem cada coisa, eles dividiram em duas turmas, com 5 cada uma, e o presidente, que hoje é o Toffoli, graças a Deus, fica de fora das votações, né? Porque o Toffoli, a melhor coisa que ele faz é não fazer nada. Então, 5 ministros de cada lado em duas turmas. Os casos do Lula, do Moro, estão todos na segunda turma, que tem Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Lewandowski e Celso de Mello. E na última vez, Gilmar Mendes e Lewandowski votaram pelo habeas corpus para o Lula, e Carmen Lúcia, Fachin e Celso de Mello votaram contra. O Fachin, novo pedido de habeas corpus de Lula, é muito provável que ele vote a favor do Lula, inclusive porque ele estaria extremamente incomodado e precisa mostrar que ele não está envolvido nisso. O Celso de Mello, ele já tinha dito no dia da audiência do habeas corpus do Lula que o fato dele não conceder naquele momento o habeas corpus para o Lula não influía na decisão que ele vai ter sobre o Sérgio Moro. Só que, gente, por que eu estou dizendo nesse vídeo que a soltura do Lula é inevitável? Porque vai chegar um momento em que vai chegar ao público, a gente sabe que vai chegar ao público, um áudio, por exemplo, uma prova insofismável de que houve uma conspiração para prender o Lula. Você tem quem está falando isso? Quem está falando isso é, por exemplo, Miguel Reale Júnior. Um jurista que pediu impeachment da Dilma, ele xingou o Lula, disse que o Lula era ladrão, disse até um pouco tempo atrás, ele estava dizendo tudo que esses bolsominions idiotas dizem aí. Vocês entendem? E agora o sujeito tomou um susto, porque quem não vai se assustar com as coisas que esses sujeitos faziam? Então, aí a coisa é maior do que se pensa. É evidente, o Moro fala assim, mas as minhas decisões, elas foram confirmadas pela segunda instância e até pela terceira instância. Não foram. Por exemplo, foram confirmadas pelo TRF4, que votou, assim, uníssono, um deles, o Pedro Gebran, cupincha do Moro, todo mundo sabe, e os outros dois votaram, todos eles iguaizinhos, estava claro que aquilo foi combinado. Então, na minha opinião, o TRF4 está, de alguma maneira, envolvido nessas conversas aí, e eu acho que vão vir à tona conversas envolvendo o TRF4. O STJ, recentemente, ele tomou uma decisão, mas ele não analisou as provas. Ele analisou outras questões de mérito e tal, mas as provas só foram analisadas na primeira e na segunda instância. E a segunda instância, o Lula teve um julgamento que, inclusive, foi condenado pelo STJ, que é a terceira instância. Eu sei que pode parecer um pouco chato, mas eu vou explicar aqui, porque tem pessoas que não conhecem exatamente esse funcionamento. A justiça tem 4 instâncias possíveis. É a primeira instância, a segunda instância, que são os tribunais regionais. Depois você tem a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a quarta,
instância, que é onde você pode recorrer, sobretudo em ações criminais. Então, a gente sabe que em 2 instâncias apenas o Lula foi condenado, e na segunda instância eles deram uma pena para o Lula que foi reduzida pelo STJ, pela terceira instância. Então tem muita coisa esquisita aí, tá? Então o que eu quero dizer para vocês, vamos entender que esse caso não é bem assim, tá? Esse caso aí que o Moro fala, que foi confirmado, não foi confirmado coisa nenhuma, ainda vai ter muito chão aí, vai aparecer muita coisa, e coisas que não vai dar para ele negar. Não vai dar para ele negar. Então, vai chegar um momento que a prisão do Lula... Eu digo para vocês, isso é uma coisa que, vão falar, você está louco, tá? Mas tudo é possível. Assim como alguns anos atrás, ninguém acreditava que o Lula poderia ser preso, que ele saiu com 87% de aprovação, diminuiu a pobreza, diminuiu a desigualdade, o país melhorou. Então, todas as estatísticas oficiais, vai aparecer algum imbecil aí, desculpem usar esses termos, sabe, mas a gente já está um pouco farto de mentiras. Então, vai aparecer alguém aí, vamos usar um outro termo, alguém aí com pouca inteligência, que vai dizer, imagina, o Lula acabou com o Brasil. Ah, o Lula acabou com o Brasil? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um parâmetro para medir isso aí, porque tem que ter um parâmetro. Gente, tem que ter um parâmetro. Ah, o Lula acabou com o Brasil? Tá, qual é a evidência que o Lula acabou com o Brasil? Existem indicadores oficiais. Existe o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vamos ver os dados da economia antes, durante e depois do Lula. Tá? Então, dados do IBGE, dados do Banco Mundial, dados do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, dados do IBGE, dados do Índice de Gini, todos esses dados, eles mostram que a economia brasileira floresceu na era Lula e na era PT, até o primeiro governo Dilma. A pobreza caiu durante 13 anos. A pobreza caiu todo mês. A desigualdade caiu todo mês. A miséria caiu todo mês. O desemprego caiu todo mês. O salário médio do trabalhador aumentou todo mês. E o Lula destruiu o Brasil? Que papo é esse? Tem provas, indicadores oficiais. Eu desafio qualquer um. Ah, mas o IBGE é comunista. Então vai se lascar, meu amigo. A gente não vai acreditar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para acreditar em você, no seu WhatsApp, no WhatsApp da sua tia. Ora, vai se lascar. Pelo amor de Deus. Isso é piada, gente. Tá? Então, a gente tem uma conversa desse nível, discutir com gente burra é complicado. É muito complicado discutir com gente burra, sabe? Enfim, eu acho que eu tenho mais alguma coisa para falar. Olha, vocês vejam que coisa séria aí. O Guedes, ele recebeu do Tribunal de Contas da União uma determinação, porque o Guedes, ministro da Economia, o COAF está submetido a ele, tá? Então, ele vai ter que explicar essa história de que o COAF está investigando o Greenwald, até porque o COAF não é um órgão investigativo, ele é um órgão reativo, ele não abre investigações, ele simplesmente ele vê que aconteceu alguma coisa ali fora dos parâmetros e ele passa essa informação para as autoridades fazendárias, para a Polícia Federal, para quem de direito. Aliás, não deveria nem passar para qualquer informação que ele tivesse, ele não deveria nem passar para a Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal e o COAF, a Polícia Federal, pedir para investigar jornalista por causa de matérias que esse jornalista publicou, isso é crime. 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 Qualquer advogado, eu desafio qualquer bolsominion, qualquer autoridade do governo Bolsonaro, o Sérgio Moro, desafio qualquer um deles a contestar que investigar jornalista é crime. E a Polícia Federal
O jornalista Reinaldo Azevedo, da Folha de São Paulo, da Band News, ele fez um requerimento à Polícia Federal perguntando se ela estava investigando o Greenwald. Sabe qual foi a resposta? A Polícia Federal não comenta os seus processos. Ora, ela está admitindo que é possível que esteja se investigando. Isso é crime, porque viola o artigo 5º da Constituição. Então, jornalista não pode ser investigado, principalmente para descobrir quem é a fonte dele e por que ele fez jornalismo. Isso está na Constituição brasileira, artigo 5º. Tá? Vai lá, puxa na internet, artigo 5º da Constituição Federal. Tá certo? Então, eu acho que isso é uma boa notícia, porque as instituições estão funcionando. A Polícia Federal deveria estar investigando as denúncias do Greenwald. Tá? Isso aí é um crime que está acontecendo. A Polícia Federal está prevaricando. O chefe da Polícia Federal, em última instância, está prevaricando ao não investigar as denúncias do Intercept referendadas pelos maiores órgãos da imprensa escrita, pelo menos, no Brasil. Tá? A Folha de São Paulo, para quem não sabe, é o jornal de maior tiragem no Brasil. O jornal que vende mais, que tem o maior público no Brasil, é a Folha de São Paulo. A revista Veja é a maior revista semanal do Brasil. E são, historicamente, antipetistas. Tá? O Estadão é historicamente antipetista e de direita. A vida inteira criticou o PT, atacou o PT. Folha de São Paulo. Veja, poxa, quem é que não se lembra das capas da Veja? Existe alguém tão idiota ou tão mau caráter a ponto de negar que a Veja abriu uma guerra contra o PT? Quanta falta de caráter ou quanta desinformação são necessárias para levar uma pessoa a dizer uma coisa dessa. Então, olha, eu quero dizer a vocês que eu não vejo como eles vão conseguir sustentar a prisão do Lula por muito tempo. É uma questão de política, e a política está mudando. Vamos entender bem. Por que a política está mudando? Apesar do Bolsonaro não passar recibo, a popularidade dele cai todo mês. Todo mês. De janeiro para cá, ele já perdeu 22 pontos percentuais de popularidade, e isso é só o começo. Vai perder muito mais. E sabe por que ele vai perder muito mais, pessoal? Ele vai perder muito mais pelo seguinte: porque a economia está afundando. O mercado financeiro já fez 18 reduções da taxa de crescimento de 2019. Os salários estão caindo. O desemprego não cai nem um mínimo de nada. As pessoas ganham cada vez menos. A renda está diminuindo. Os problemas sociais estão aumentando. A pobreza está aumentando. A miséria está aumentando. A mortalidade infantil está aumentando. A fome está voltando. Uai! Será que essa gente não entende que o povo vai ficar insatisfeito? Tem ainda essa turma, cada vez menor, que vai à rua defender o Bolsonaro, porque eles vão aqui, esse pessoal aqui da Paulista. Eu moro aqui na região da Paulista, entendeu? É uma região só de prédios, grandes prédios, tá? De luxo. Tem o bairro dos Jardins, que é o bairro mais rico do Brasil, é onde estão todos os empresários mais ricos, tal. E é uma região verticalizada, então tem muita gente aqui. Para você botar 20, 30 mil pessoas aí na rua, que é o que tinha nessas manifestações, isso é facílimo. E é gente que está sendo beneficiada, porque os dados oficiais mostram o seguinte, que os mais ricos estão ficando mais ricos e os mais pobres estão ficando mais pobres. Entende? Então,
questão de tempo. O povo inteiro, você vai ter daqui a um ano, o Bolsonaro não vai poder sair na rua. Eu estou dizendo para vocês. A menos que ele reverta tudo e comece a melhorar a vida do povo. Só que ele está piorando, porque as políticas dele visam agradar os grandes empresários, os muito ricos. Esse foi o acordo que ele fez, e se baseando no seguinte, que se o povo não gostar, que ele joga os militares em cima do povo. Essa é a vontade do Bolsonaro. Só que precisa de ver se os militares vão querer entrar nessa. Há sinais de que não vão querer entrar. Daí eu, particularmente, acho que não vão entrar. Eles não vão sustentar um governo odiado pelo povo. Hoje tem muita informação. Hoje tem rede social. Hoje o governo não vai conseguir, por exemplo, ter um acordo com a União Europeia se ele violar a democracia. E vocês veem que tem uma resistência gigantesca ao acordo que foi fechado. A França está resistindo, a Alemanha está resistindo, a Europa está resistindo. Esse acordo que eles dizem que fecharam vai demorar para entrar muito, pode demorar anos e talvez nem saia. Então eles estão cantando de galo para enganar você, que esse acordo é vento até agora. Então, essas são as minhas razões, pessoal, para ter feito essa transmissão ao vivo, para dizer que a prisão do Lula é inevitável, e a hora que a política mudar fortemente, porque agora faz 6 meses que o Bolsonaro assumiu, gente. Faz 6 meses, ele nem esquentou a cadeira ainda, a popularidade dele já caiu 22 pontos. Esperem mais 6 meses, você, bolsominion, idiota, esperem mais 6 meses para ver, tá bom? Minha amiga, meu amigo, eu vou terminar incomodando vocês rapidamente, pedir para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar este vídeo, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, e se puder, torne-se membro do canal, que você vai nos ajudar a enfrentar essa luta. Tá bom? Olha, eu agradeço aí uma belíssima audiência, quase 4.000 pessoas ao vivo. Muita gente mandou o superchat, eu quero agradecer muito as pessoas que estão colaborando com a gente e dizer o seguinte: na próxima segunda-feira, às 21 horas, os membros do canal vão participar de uma transmissão ao vivo comigo e com a subeditora do blog, Ameire Cavalcante. Nós vamos conversar com vocês, ela vai me ajudar a ler os comentários, vocês vão poder fazer perguntas. Então, quem for membro do canal vai ser convidado. Não dá para fazer para todo mundo, porque a gente tem que dar atenção para cada um, tá? Então, vai ser poucas pessoas e a gente vai dar atenção para cada um, vamos responder, vamos fazer essa live fechada para os membros. Então, se você puder, inscreva-se, participe com a gente. Uma outra hora eu vou fazer uma transmissão para conversar com mais gente, assim, tentar ler os comentários e ir respondendo aqui. Mas tem muita gente que não vai aguentar, porque é meio chato eu ficar aqui, né? Comentando e tal, e todo mundo olhando, eu escrevendo aqui no computador, tá bom? Pessoal, olha, um grande abraço para todo mundo, bom fim de semana, e amanhã eu estou de volta, tá bom? Fim de semana, a live o canal da Cidadania vai ser transmissão ao vivo, e agora eu vou descansar, vou comer minha feijoadinha, que ninguém é de ferro, tá bom? Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.